From the Conference Center at Temple Square. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City. Esta é a Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para a sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes da Igreja. This broadcast is furnished as a public service. Essa transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá essa sessão. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam da conferência em todo o mundo. Nós nos alegramos hoje com vocês ao lembrarmos e honrarmos o nosso Salvador Jesus Cristo. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estarão presentes durante a conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mórmon, sob a regência de Mac Wahlberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth e Clay Christensen ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Jeová se nosso guia e nos agraciará agora com Glória a Deus cantai. A oração de abertura será então proferida pelo elder Timothy J. Dykes, dos 70. Our Father who art in heaven. Nosso Pai que estás nos céus, nos reunimos nesta primeira sessão da conferência, gratos pelos profetas viventes nesta terra, presidente Thomas S. Monson, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, aos quais o honramos e os apoiamos e reverenciamos.
e o poder do sacerdócio e as chaves que dão as ordenanças de salvação. Também agradecemos pelo sacrifício de teu Filho Jesus Cristo. Sua vida sem par nos deu esperança e nos curou. Estamos reunidos por todo o mundo para receber a mensagem e as mensagens que foram preparadas pelo Espírito, por aqueles que nos foi dados para falar a nós. Que possamos abrir os nossos corações e mentes pelo Espírito Santo e decidamos a agir de acordo com o Espírito, que as sementes da revelação e da inspiração possam cair em solo fértil. Pedimos esta oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após seu discurso, o coro cantará Neste Mundo. Após o hino, ouviremos o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pela irmã Linda K. Burton, presidente geral da Sociedade de Socorro. My dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, para mim é uma alegria estender o meu amor a vocês nesta conferência geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa alegria provém do testemunho do Espírito de que o amor do Salvador se estende a cada um de vocês e a todos os filhos do Pai Celestial. Nosso Pai Celestial deseja abençoar seus filhos, tanto espiritual como materialmente. Ele compreende cada uma de suas necessidades, dores e esperanças. Quando oferecemos auxílio a alguém, o Salvador sente como se estivéssemos estendendo nossa ajuda para socorrê-lo. Ele nos disse que isso é verdade ao descrever o momento futuro pelo qual todos nós passaremos quando o virmos, depois que nossa vida neste mundo estiver concluída. A imagem desse dia se tornou mais vívida em minha mente nos dias em que orei e jejuei para saber o que dizer nesta manhã. O relato do Senhor a respeito dessa futura entrevista foi dado a seus discípulos e descreve aquilo que desejamos de todo o coração ser verdade para nós também. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estavas nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você e eu queremos receber essas acolhedoras boas-vindas do Salvador. Mas como podemos ser merecedores disso? Há mais filhos do Pai Celestial que estão famintos, desabrigados e solitários do que nosso alcance nos permite socorrer. E mais do que nunca, esses números crescem além de nosso alcance. Assim, o Senhor deu a cada um de nós algo que podemos fazer. É um mandamento tão simples que uma criança consegue entender. É um mandamento com uma promessa maravilhosa para os necessitados e para nós. É a lei do jejum.
As palavras do livro de Isaías são uma descrição feita pelo Senhor sobre o mandamento e sobre a bênção disponível àqueles de nós em sua igreja. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Desse modo, o Senhor nos deu um mandamento simples com uma promessa maravilhosa. Na igreja, hoje em dia, é dada a nós a oportunidade de jejuar uma vez por mês e de fazer uma oferta de jejum generosa, por meio de nosso bispo ou de nosso presidente de ramo, para o benefício dos pobres e dos necessitados. Parte dessas ofertas será usada para ajudar as pessoas ao seu redor, talvez alguém de sua própria família. Os servos do Senhor farão oração e jejum para saber, por revelação, a quem ajudar e qual ajuda prestar. A parte das ofertas que não for utilizada para ajudar as pessoas em sua unidade local da igreja será disponibilizada para abençoar, no mundo todo, outros membros da igreja que estejam necessitados. Existem muitas bênçãos associadas ao mandamento de jejuar pelos pobres. O presidente Kimball afirmou que falhar em seguir a lei do jejum é um pecado de omissão cuja pena é alta. Ele escreveu: O Senhor faz ricas promessas aos que jejuam e ajudam os necessitados. A inspiração e orientação espiritual chevem a retidão e a proximidade ao Pai Celestial. Deixar de jejuar privar-nos-ia dessas bênçãos. Recebi uma dessas bênçãos há poucos dias. Já que a Conferência Geral acontece em um fim de semana em que normalmente teríamos a reunião de jejum e testemunho, jejuei e orei para saber como, ainda assim, poderia obedecer ao mandamento de cuidar dos necessitados. No sábado, ainda jejuando, acordei às 6 da manhã e orei novamente. Senti que deveria ler o noticiário mundial. Lá, li a seguinte reportagem. O ciclone tropical Pam destruiu muitas casas ao atingir diretamente Porto Vila, a capital de Vanuatu. Matou pelo menos 6 pessoas em Vanuatu, de acordo com o primeiro relatório confirmado sobre a tempestade, que foi uma das mais devastadoras a atingir o solo. Quase todas as árvores se inclinaram com o vento enquanto o ciclone assolava toda a nação da Ilha do Pacífico. A equipe de avaliação de emergências da Organização Visão Mundial planejou avaliar os danos após o término da tempestade. A equipe esperava que os preparativos realizados antes da tempestade possam ajudar. Eles disseram que o que eles mais têm que são os prédios de cimento. É difícil encontrar uma estrutura que seja capaz de permanecer a uma tempestade categoria 5. Ao ler isso, lembrei-me de ter visitado algumas casas em Vanuatu. Casas pequenas em Vanuatu. Pude visualizar em minha mente as pessoas se reunindo nas casas que estavam sendo destruídas pelos ventos. Então lembrei-me das boas-vindas acolhedoras que recebi das pessoas em Vanuatu. Pensei nessas pessoas, em seus vizinhos,
correndo para se proteger dentro de nossa capela feita de concreto. Em seguida, imaginei o bispo e a presidente da Sociedade do Socorro andando entre essas pessoas, dando-lhes conforto, cobertores, alimentos para comer e água para beber. Pude imaginar as crianças amedrontadas reunindo-se para permanecerem juntas. Embora os servos do Senhor estivessem tão longe da casa onde lia a reportagem, eu sabia o que o Senhor faria por intermédio deles. Sei como eles foram capazes de socorrer os filhos do Pai Celestial. Eu sabia que isso foi possível socorrer aquelas pessoas do Pai Celestial, aqueles filhos do Pai Celestial, por meio das ofertas de jejum doadas pelos discípulos do Senhor. Discípulos esses que estavam longe fisicamente, mas perto do Senhor. Sendo assim, não esperei pelo domingo. Levei uma oferta de jejum ao meu bispo naquela manhã. Sei que essa oferta poderá ser usada pelo bispo e pela presidente da Sociedade de Socorro para ajudar alguém no meu bairro. Mas eu os conheço bem. A minha pequena oferta talvez não possa ajudar. Mas a minha ajuda pode chegar e moramos talvez chegar a Vanuatu. Outras tempestades e tragédias atingirão o mundo e afetarão pessoas amadas pelo Senhor, cujos sofrimentos ele sente. Parte da nossa oferta de jejum deste mês será usada para ajudar alguém em algum lugar cujo alívio o Senhor sentirá como se fosse seu. Sua oferta de jejum fará mais do que levar ajuda para alimentar. Vai curar e transformar corações. O fruto de uma oferta sincera pode ser o desejo no coração daquele que a recebeu de estender a mão para outras pessoas que estejam precisando. Isso acontece em todo o mundo. Aconteceu na vida da irmã Abby Turei, que mora em Serra Leoa. Uma guerra civil teve início em 1991. Essa guerra devastou Paris durante anos. Serra Leoa já era, na época, um dos países mais pobres do mundo. Durante a guerra, não era claro quem controlava o país. Os bancos e gabinetes do governo foram fechados e as forças policiais se tornaram ineficazes contra as forças rebeldes. E havia caos, morte e sofrimento. Dezenas de milhares de pessoas perderam a vida e mais de 2 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas para não serem mortas. Mesmo nessa época, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias cresceu. Um dos primeiros ramos foi organizado na cidade onde a irmã Turei morava. Seu marido foi o primeiro presidente de ramo, serviu durante a Guerra Civil como presidente de distrito. Hoje em dia, quando a irmã Turei recebe visitas em casa, ela gosta de lhe mostrar 2 tesouros que guardou da guerra. Uma camisa listrada de azul e branco, que ela recebeu durante outras roupas usadas, que foram doadas por membros da igreja, e um cobertor já bem gasto e cheio de buracos. Ela diz: esta camisa é a primeira roupa que recebi. Eu costumava usá-la para trabalhar e ela era muito boa. Eu me sentia muito bonita com ela. E eu não tinha outras roupas. Durante a guerra, esse cobertor manteve a mim e a meus filhos aquecidos. Quando os rebeldes vinham nos atacar, esta era a única coisa que eu conseguia levar comigo enquanto fugíamos para nos esconder na mata. Então levávamos o cobertor conosco, ele nos mantinha aquecidos e protegidos dos pernilongos. A irmã Turei fala de sua gratidão por um presidente de missão que conseguiu chegar ao país que estava devastado pela guerra e trouxe consigo algum dinheiro no bolso. De alguém como vocês, que permitiu que os santos comprassem alimentos que a maioria dos civis de Serra Leoa não podia comprar por causa dos preços altos. Ao falar sobre aqueles que foram generosos em doar-lhes o suficiente para sobrevivência, a irmã Turei diz: quando penso nas pessoas que nos ajudaram, sinto que foram enviadas por Deus, pois foram seres humanos comuns que fizeram esse ato de bondade para nós. Um visitante dos Estados Unidos esteve com a irmã Turei pouco tempo atrás. No período em que permaneceu com ela, um conjunto de escrituras que ficava em cima da mesa chamou a atenção do hóspede. Ele percebeu que essas escrituras eram um tesouro. Tinham marcações bem feitas com anotações nas colunas. As páginas estavam gastas e algumas estavam rasgadas.
A capa já estava descolando. Ele segurou as escrituras com suas mãos e virou gentilmente as páginas. Ao fazê-lo, encontrou a via amarela de uma papeleta de doação de dízimo. Em um país onde $1 tinha grande valor, Abby Ray havia pago $1 de dízimo, $1 para o fundo missionário e $1 como oferta de jejum para aqueles que, como ela afirmou, eram verdadeiramente pobres. O visitante fechou as escrituras da irmã Ray e sentiu que, na presença daquela fiel mãe africana, ele estava em solo sagrado. Assim como corações podem mudar ao receber as ofertas que advêm de nossa oferta de jejum, também mudam quando o jejum é realizado em benefício dos outros. Até mesmo uma criança pode sentir isso. Muitas crianças e alguns adultos podem, por motivos pessoais, achar difícil jejuar por 24 horas. Pode ser, como escreveu Isaías, que o jejum pareça afligir sua alma. Os pais sábios reconhecem essa possibilidade e assim têm o cuidado de seguir o conselho do presidente Joseph F. Smith. É melhor ensinar-lhes o princípio e, quando tiverem idade suficiente para decidir com sabedoria, deixar o que sigam. Vi a bênção desse conselho se tornar realidade recentemente. Um de meus netos sentia que fazer um jejum de 24 horas estava além de sua capacidade. Mas seus sábios pais ainda assim ensinaram-lhe o princípio. Um de seus amigos da escola perdeu um primo, ainda novo, em um acidente. No dia de jejum, por volta da hora do dia, que sempre sentia que continuar jejuando, meu neto perguntou à sua mãe ao continuar ajudaria seu filho que estava triste a sentir-se melhor. Sua pergunta foi a confirmação do conselho dado pelo presidente Joseph F. Smith. Meu neto chegara a um momento de sua vida em que ele não apenas compreendia o princípio do jejum, mas no qual esse princípio havia sido plantado em seu coração. Ele passou a sentir que seu jejum e suas orações poderiam levar uma bênção de Deus a alguém que precisasse. Se ele viver o princípio do jejum com frequência suficiente, isso trará à vida dele os efeitos maravilhosos prometidos pelo Senhor. Ele terá a bênção espiritual de ser capaz de receber inspiração e ter maior capacidade de resistir às tentações. Não sabemos todas as razões pelas quais Jesus Cristo foi ao deserto para jejuar e orar. Mas sabemos pelo menos um dos efeitos alcançados. O Salvador resistiu totalmente às tentações de Satanás de fazer mau uso de seu poder divino. O curto período no qual jejuamos todo mês e a pequena quantia que oferecemos para ser doada aos pobres talvez nos deem apenas uma pequena parte da mudança de natureza que nos levará a não mais desejar praticar o mal. Mas há uma grande promessa ao fazermos tudo o que pudermos, dentro de nossas possibilidades, para orar, jejuar e fazer doações aos necessitados. Então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Oro para que reivindiquemos as grandes bênçãos para nós mesmos e para nossa família. Presto meu testemunho de que Jesus é o Cristo, que em sua igreja somos convidados a ajudá-lo a cuidar dos pobres à sua maneira e que ele promete que bênçãos eternas virão por meio de nossa ajuda a ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Have I
Many years ago, Há muitos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, eu estava na faculdade Weber College quando conheci Donna Smith. Por volta daquela época, li que 2 dos ingredientes essenciais para um casamento bem-sucedido são um biscoito e um beijo. Achei que era um equilíbrio muito bom. Eu ia à faculdade pela manhã e depois voltava para Brigham City para trabalhar na oficina mecânica do meu pai à tarde. A última aula da Donna pela manhã era de economia doméstica. Eu parava junto à porta da sala de aula dela antes de sair. A porta tinha uma janela de vidro fosco, mas se eu ficasse bem perto do vidro, ela conseguia ver a minha sombra do lado de fora. Ela então me passava um biscoito e um beijo. Já sabemos como foi o restante da história. Casamos-nos no templo de Salt Lake e demos início à grande aventura de nossa vida. Ao longo dos anos, ensinei com frequência um importante princípio. O fim de toda atividade da igreja é cuidar para que um homem e uma mulher, com seus filhos, sejam felizes no lar e sejam selados para esta vida e para toda a eternidade. No princípio, os deuses desceram para organizar o homem à sua própria imagem, para formá-lo à imagem dos deuses, para formá-los homem e mulher. E os deuses disseram: abençoá-los-emos. E os deuses disseram: faremos com que sejam frutíferos e se multipliquem e encham a terra e subjuguem-na. E assim iniciou o ciclo da vida humana na terra. Quando Adão conheceu a sua mulher, e ela concebeu filhos e filhas, e eles começaram a multiplicar-se e a encher a terra. E os filhos e filhas de Adão começaram a dividir-se de 2 em 2 na terra e também geraram filhos e filhas. O mandamento de multiplicar-nos e encher a terra nunca foi revogado. Ele é essencial para o plano de redenção e a fonte da felicidade humana. Ao exercermos esse poder em retidão, podemos achegar-nos ao Pai Celestial e sentir a plenitude da alegria e até mesmo vivenciar a divindade. O poder de criação não é uma parte secundária do plano de felicidade. É o ponto-chave para a felicidade. O desejo de procriar é constante e muito forte na humanidade. Nossa felicidade na vida mortal, nossa alegria e exaltação dependem de como reagimos a esses desejos físicos persistentes e compulsivos. À medida que o poder da criação amadurece, no início da vida adulta, ocorrem de modo natural alguns sentimentos muito pessoais, que diferem de qualquer outra experiência física. O ideal é que a procriação tenha início com o romance. Embora os costumes variem, esse romance floresce com todos os sentimentos de entusiasmo e expectativa, e às vezes até de rejeição, típicos das histórias românticas. Haverá luar e rosas, cartas e canções de amor, poesias, mãos dadas e outras expressões de afeto entre um rapaz e uma moça. O mundo desaparece em torno do casal e eles vivenciam sentimentos de grande alegria. Vocês acham que o pleno arrebatamento do jovem amor romântico
é a soma das possibilidades que emanam da fonte da vida, ainda não viveram para ver a devoção e o reconforto do amor daqueles que estão casados há muito tempo. No matrimônio, o casal é posto à prova por tentações, mal-entendidos, problemas financeiros, crises familiares, enfermidades. Mas ao longo de tudo isso, o amor se torna mais forte. O amor maduro proporciona uma felicidade suprema que os recém-casados nem sequer imaginam. O verdadeiro amor exige que se reserve, até depois do casamento, a expressão desse afeto que destrava os sagrados poderes da fonte da vida. Isso significa evitar situações em que o desejo físico possa assumir o controle. O puro amor pressupõe que, somente após o juramento de fidelidade eterna, em uma cerimônia legal e legítima e de preferência após a ordenança do selamento no templo, é que esses poderes de criação serão permitidos aos olhos de Deus para a plena expressão do amor. Isso deve ser compartilhado única e exclusivamente com alguém que será o seu cônjuge eterno. Quando partilhado dignamente, esse processo combina os mais sublimes e elevados sentimentos físicos, emocionais e espirituais associados à palavra amor. Essa parte da vida não tem equivalente em toda a experiência humana. Há de durar eternamente se foram feitos e cumpridos os convênios, pois na casa do Senhor são conferidas as chaves do santo sacerdócio, para que recebais honra e glória. Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo o sempre. Mas o amor romântico é incompleto, apenas um prelúdio. O amor é nutrido pela chegada dos filhos, que emanam da fonte de vida confiada ao casal no matrimônio. A concepção ocorre no enlace matrimonial entre marido e mulher. Um minúsculo corpo começa a se formar, segundo um padrão de magnífica complexidade. Uma criança vem ao mundo no milagre do nascimento. Criada à imagem de seu pai e de sua mãe terrenos. Dentro de seu corpo mortal está um espírito capaz de sentir e perceber as coisas espirituais. Adormecido no corpo mortal da criança, está o poder de gerar descendentes à sua própria imagem. O espírito e o corpo são a alma do homem. E há leis espirituais e físicas que devem ser cumpridas se quisermos ser felizes. Há leis eternas, inclusive as que estão relacionadas a esse poder de conceder a vida, as quais foram irrevogavelmente decretadas no céu antes da fundação deste mundo, e nas quais todas as bênçãos se baseiam. Trata-se de leis espirituais que definem o padrão moral para a humanidade. São convênios que unem, selam, salvaguardam e prometem bênçãos eternas. Alma aconselhou seu filho Siblon a fazer com que todas as suas paixões fossem dominadas, para que ele se enchesse de amor. Dominar significa guiar, direcionar, restringir. Nossas paixões precisam ser controladas. Quando legitimamente usado, o poder de procriação abençoa e santifica. As tentações estão sempre presentes. Como o adversário não pode gerar vida,
Ele tem inveja de todos os que possuem esse sublime poder. Ele e aqueles que o seguiram foram expulsos, sendo-lhes negado o direito de ter um corpo mortal. Ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Se puder, vai tentar degradar, corromper e, se possível, destruir esse dom pelo qual podemos, se formos dignos, ter uma descendência eterna. Se poluirmos nossas fontes de vida ou levarmos outras pessoas a transgredir, haverá penalidades mais intensas e mais difíceis de suportar do que poderia valer todo o prazer físico obtido. Alma disse a seu filho Corianton: "Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor?" Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Não podemos escapar das consequências quando transgredimos. A única expressão legítima e autorizada dos poderes de criação é entre marido e mulher que são legal e legitimamente casados. Qualquer outra maneira viola os mandamentos de Deus. Não cedam às terríveis tentações do adversário, porque toda dívida de transgressão deverá ser paga até o último ceitio. Não há circunstância na qual se manifestem mais intensamente a generosidade e a misericórdia de Deus do que no arrependimento. Nosso corpo físico, quando ferido, consegue regenerar-se, às vezes com a ajuda de um médico. Se o ferimento for extenso, porém, em geral, permanece uma cicatriz como lembrete da lesão. No caso de nosso corpo espiritual, a questão é outra. Nosso espírito é lesado quando cometemos erros e pecados. Mas, ao contrário do corpo mortal, quando o processo de arrependimento é total, não restam cicatrizes, graças à expiação de Jesus Cristo. A promessa é esta: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Quando falamos do casamento e da vida em família, inevitavelmente pensamos: e quanto às exceções? Alguns nascem com limitações e não podem gerar filhos. Algumas pessoas inocentes veem seu casamento ser destruído devido à infidelidade do cônjuge. Outros não se casam e vivem solteiros em retidão. Por enquanto, ofereço este consolo. Deus é nosso Pai. Todo o amor e toda a generosidade manifestados no Pai terreno ideal são magnificados nele, que é o nosso Pai e nosso Deus, muito além da capacidade de compreensão da mente humana. Seus julgamentos são justos, sua misericórdia sem limites. Seu poder para compensar está além de qualquer comparação terrena. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Reverentemente, uso agora a palavra templo. Visualizo uma sala de selamento, em um altar com um jovem casal ali ajoelhado. Essa sagrada ordenança do templo é muito mais do que um casamento, porque esse matrimônio pode ser selado pelo Santo Espírito da promessa. E as Escrituras declaram que herdaremos tronos, reinos,
principados e poderes, domínios. Vejo a alegria que aguarda aqueles que aceitam esse dom sublime e o utilizam dignamente. A irmã Donna Smith Packer e eu estamos lado a lado no casamento há quase 70 anos. No que se refere à minha esposa, a mãe de nossos filhos, não tenho palavras. O sentimento é tão profundo e a gratidão tão vigorosa que mal consigo me expressar. A maior recompensa que recebemos nesta vida e na vida futura são nossos filhos e netos. Quase no fim de nossos dias mortais juntos, sinto-me grato por todo e cada momento que estive com ela a meu lado e pela promessa que o Senhor nos fez de que não haverá fim. Presto testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está à frente desta igreja. Graças à sua expiação e ao poder do sacerdócio, as famílias que começam na mortalidade podem permanecer unidas pela eternidade. Each one of us bears no scars. Por meio do sacrifício expiatório, nenhum de nós terá cicatrizes. Se verdadeiramente nos arrependemos, Ele nos deu poder por meio do seu sacrifício expiatório. Thrashing around, as it were, with feelings of guilt, not knowing quite how to escape. Há muitos que têm sentimentos de culpa e não sabem muito bem como escapar. Mas o escape está no sacrifício expiatório de Cristo. And eternity. I'm so grateful for Todas as dores e sofrimentos podem ser aliviados pelo sacrifício expiatório. the power of procreation. Sou grato ao Salvador Jesus Cristo pelo poder de criação, de procriação, pelo sacrifício expiatório Can wash clean, que nos lava no matter how difficult de todas as dificuldades e pecados. the atonement can. A expiação pode livrar-nos, Cleanly tornar-nos livres novamente. to pursue that path that you have chosen in life. E podemos seguir assim o caminho que nos foi designado nesta vida. Testifico que Jesus é o Cristo, que a expiação Thing that's in the whole church. The atonement is individual. And if you have something that's bothering you, sometimes so long ago you can hardly remember it. But A the expiação, então, é aquilo que nos livra de toda a dor, de todo o sofrimento. and you, like he, will remember your sins no more. E seus pecados não mais serão lembrados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Next to the inspiring talks, music and prayers that always touch our Muito obrigada pelas palavras inspiradas e pelo hino que nos inspiraram. Muitas irmãs me contam que depois das orações, da música e dos discursos, o que elas mais gostam de observar é a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos deixarem o púlpito acompanhados da sua companheira eterna. Ao falar da esposa Donna, o presidente Boyd K. Packer disse: por causa do ofício que ocupo, tenho a solene obrigação de dizer a verdade. Ela é perfeita. Ela é o sol da minha vida, disse o presidente Dieter Uchtdorf sobre a esposa Harriet. O presidente Henry B. Eyring
Ao referir-se à esposa, disse: ela é a pessoa que me faz desejar fazer o melhor possível. E o presidente Thomas S. Monson, falando de sua amada Frances, disse: ela era o amor da minha vida, minha confidente leal e minha melhor amiga. Dizer que sinto saudades dela é muito pouco para transmitir a profundidade de meus sentimentos. Eu também gostaria de expressar o amor que tenho por meu amado esposo Craig. Ele é uma bênção preciosa para mim. Referindo-se a meu marido, há uma frase querida e sagrada em minha bênção patriarcal, que contém a promessa de que minha vida e a vida de meus filhos ficarão bem em suas mãos. É muito claro para mim que Craig é a realização dessa promessa. Nas palavras do escritor Mark Twain, para mim, a vida sem Craig não seria vida. Eu o amo de coração e alma. Atribuições e responsabilidade divina. Hoje, eu gostaria de prestar homenagem aos maridos, pais, irmãos, filhos e tios que sabem quem são e fazem o melhor que podem para cumprir seu papel divino. Eles agem conforme descrito na proclamação da família, provendo o sustento de sua família, presidindo e protegendo-a em retidão. Saibam que sou extremamente consciente de que assuntos de paternidade, maternidade e casamento podem ser difíceis para muitos. Sei que alguns membros da igreja sentem que seu lar nunca alcançará o que eles consideram ser o padrão ideal. Mas hoje eu falo de algo diferente. Estou convencida de que um marido é inquestionavelmente mais atraente para sua esposa quando está servindo em seu papel divino como um digno portador do sacerdócio, principalmente no lar. Eu me regozijo e acredito nestas palavras do presidente Packer para os maridos e pais dignos. Vocês têm o poder do sacerdócio diretamente do Senhor para proteger o seu lar. Haverá ocasiões em que o único escudo entre sua família e as armadilhas do adversário será esse poder. No início deste ano, fui ao funeral de um extraordinário homem comum, o tio Dan, tio de meu marido. Um dos filhos do tio Dan contou-me uma experiência que ele teve quando criança, pouco depois de seus pais terem comprado sua primeira casa. Como eles tinham 5 filhos pequenos para criar, não tinham dinheiro suficiente para colocar uma cerca no quintal. Levando a sério um de seus papéis divinos como protetor do lar e da família, o tio Dan ficou algumas estacas pequenas de madeira no solo e amarrou um barbante de uma estaca para outra ao redor de todo o quintal. E então pediu que seus filhos viessem até ele. Mostrou-lhe as estacas e o barbante, explicando-lhes que se permanecessem no interior daquela cerca improvisada, estariam protegidos. Certo dia, as professoras visitantes ficaram admiradas ao se aproximar da casa e notar as 5 criancinhas paradas obedientemente à beira da cerca, olhando com anseio para uma bola que havia saído para a rua, além dos limites da casa. Uma das crianças correu para chamar seu pai, que, em resposta, correu para pegar a bola. O presidente Ezra Taft Benson disse: ó maridos e pais em Israel, vocês podem fazer tanto pela salvação e exaltação de sua família. Lembrem-se de seu sagrado chamado como pai em Israel, seu mais importante chamado nesta vida e na eternidade, chamado do qual jamais serão desobrigados. Vocês devem ajudar a criar um lar em que possa habitar o Espírito do Senhor. Como são aplicáveis estas palavras proféticas hoje em dia? Deve ser difícil, para não dizer impossível, para homens do convênio viverem em um mundo que não apenas desvaloriza suas responsabilidades e seus papéis divinos, mas também envia mensagens falsas sobre o que significa ser um homem de verdade. Uma das mensagens falsas é: tudo gira em torno de mim. No outro extremo está a degradante e escarnecedora mensagem de que os maridos e pais não são mais necessários. Rogo-lhes que não deem ouvidos às mentiras de Satanás. Ele abriu mão do privilégio de algum dia tornar um marido e pai, por causa da inveja que ele sente daqueles que têm o papel sagrado que ele nunca terá. Ele está decidido a tornar todos os homens miseráveis como ele próprio.
Irmãos e irmãs, precisamos uns dos outros. Como homens e mulheres que cumprem convênios, precisamos edificar e ajudar uns aos outros para ser o povo que o Senhor deseja que sejamos, para trabalhar juntos para edificar a nova geração e ajudá-la a atingir seu potencial divino como herdeira da vida eterna. Podemos fazer como tem feito o Elder Robert G. Hales e sua esposa Mary ao seguir o provérbio: eleve-me e elevá-lo-ei, juntos ascenderemos. Sabemos que nas Escrituras não é bom que o homem esteja só. É por isso que o Pai Celestial criou uma ajudadora idônea para ele. A frase ajudadora significa uma ajudante adequada para ele, digna dele ou correspondente a ele. Por exemplo, nossas mãos são semelhantes umas às outras, mas não são exatamente iguais. Na verdade, elas são exatamente opostas, mas se complementam e são adequadas uma para a outra. Ao trabalhar juntas, são mais fortes. Em um capítulo sobre a família, o Manual da Igreja contém esta declaração: a natureza dos espíritos masculinos e femininos é tal que ambos se completam. Observe o que diz: se completam, não competem um com o outro. Estamos aqui para ajudar a edificar um ao outro, regozijando-nos juntos à medida que nos tornamos o melhor que podemos ser. A irmã Bárbara B. Smith ensinou sabiamente: há muito mais alegria quando nos regozijamos com o sucesso alheio e não apenas com o nosso. Quando buscamos completar em vez de competir, é muito mais fácil apoiarmos uns aos outros. Quando eu era uma jovem mãe de vários filhos pequenos, ao final de dias cheios de fraldas, louças e broncas, ninguém cantava o hino da primária. Quando chega em casa o meu pai, mais enfaticamente do que eu. Fico triste ao admitir que nem sempre eu estava alegre quando Craig chegava em casa contente depois de um dia de trabalho. Ele sempre cumprimentava cada um de nós com um beijo e um abraço e transformava muitos dias difíceis e às vezes desastrosos em agradáveis momentos em família. Gostaria de ter sido um pouco menos preocupada com a lista interminável de tarefas a fazer e me preocupar com as coisas que mais importavam. Eu teria parado com mais frequência, desfrutado de momentos sagrados com minha família e expressado mais gratidão a Ele por abençoar nossa família. Não muito tempo atrás, uma irmã fiel da igreja compartilhou uma profunda preocupação sobre a qual ela estivera orando havia algum tempo. Seu coração ficava pesaroso ao observar que às vezes falavam desrespeitosamente tanto ao marido como sobre ele, inclusive na frente dos outros em sua ala. Ela então me contou que quando jovem desejava e orava fervorosamente para encontrar e se casar com um digno portador do sacerdócio com quem pudesse edificar um lar feliz. Ela havia crescido em um lar onde sua mãe governava a casa e seu pai cedia às exigências da esposa a fim de manter a paz no lar. Ela sentiu que havia uma maneira melhor. Não viu esse exemplo no lar em que fora criada. Mas, ao orar fervorosamente pedindo orientação, o Senhor abençoou para saber como criar com o marido um lar no qual o espírito fosse recebido calorosamente. Já estive na casa dela e posso testificar que é um lugar santo. Irmãos e irmãs, com frequência falamos palavras amáveis uns aos outros. Quando foi a última vez que elogiei sinceramente meu cônjuge, quando sozinhos ou na presença de nossos filhos? Número 2. Quando foi a última vez que agradeci ao meu cônjuge, expressei meu amor a ele ou roguei fervorosamente por meu cônjuge em oração? 3. Quando foi a última vez que recusei-me a dizer algo que poderia magoá-lo? 4. Quando foi a última vez que pedi desculpas humildemente, sem acrescentar as palavras "mas se ao menos você tivesse" ou "mas se ao menos você não tivesse"? 5. Quando foi a última vez que escolhi ser feliz, em vez de exigir estar certa? Se durante alguma dessas perguntas você encolheu-se ou sentiu extrema culpa, lembre-se do que o Elder David J. Bednar ensinou. A culpa é para nosso espírito o que é a dor para nosso corpo, um aviso de perigo e uma proteção contra lesões adicionais. Peço que cada um de nós atenda o apelo sincero do Elder Jeffrey R. Holland. Irmãos e irmãs, nessa jornada longa e eterna,
Para tornarmos-nos mais semelhantes ao Salvador, procuremos ser homens e mulheres perfeitos, ao menos em um aspecto, não tropeçando em palavra ou, para dizer claramente, falando em uma nova língua, a língua dos anjos. Enquanto me preparava para esta oportunidade hoje, o Espírito me ensinou e eu me comprometi a falar palavras amáveis com mais frequência para meu querido esposo e a respeito dele, a edificar os homens da minha família, a expressar gratidão pelo modo como eles cumprem seus papéis divinos e complementares. Fiz o compromisso de seguir o provérbio eleve-me e elevá-lo-ei, e juntos ascenderemos. Vocês se juntarão a mim com o propósito de buscarmos a ajuda do Espírito Santo para ensinar-nos como melhor edificar uns aos outros em nossos papéis como filhas e filhas do convênio de amorosos pais celestiais. Sei que por meio do poder capacitador da expiação e de nossa fé em Jesus Cristo, podemos ter êxito. Oro para que depositemos nossa confiança nele para nos ajudar a auxiliar uns aos outros, em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação ficarão de pé e cantarão juntos no Monte a Bandeira, hino número 4. Após o hino intermediário, ouviremos o elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. O elder L. Whitney Clayton, da Presidência dos 70, falará então a nós. Após o discurso do elder Clayton, o coro cantará Vinde a Cristo. This is the 185th Esta é a annual Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os temas dos discursos da Conferência Geral são designados não por autoridade mortal, mas por inspiração do Espírito. Muitos temas são sugeridos de acordo com as preocupações mortais que todos temos. Mas, assim como Jesus não ensinou a superar os desafios mortais ou as opressões políticas de seu tempo, ele geralmente inspira seus servos modernos
a falar a respeito do que seus seguidores podem fazer para modificar a vida pessoal e preparar-se para retornar ao lar celestial. Senti-me inspirado a falar a respeito dos ensinamentos preciosos e atemporais de uma das parábolas de Jesus neste fim de semana de Páscoa. A parábola do semeador faz parte do pequeno grupo de parábolas relatadas nos 3 evangelhos sinóticos. Também faz parte de um grupo ainda menor das parábolas que Jesus explicou a seus discípulos. A semente mencionada era a palavra do reino, a palavra ou a palavra de Deus, isto é, os ensinamentos do Mestre e de seus servos. Os diferentes solos em que as sementes caíram representam diferentes caminhos em que os mortais recebem e seguem esses ensinamentos. Portanto, as sementes que caíram junto do caminho não alcançaram o solo mortal, onde poderiam crescer. São como os ensinamentos que caem em corações endurecidos ou despreparados. Não direi mais nada a esse respeito. Minha mensagem se destina àqueles dentre nós que se comprometeram a ser seguidores de Cristo. O que estamos fazendo com os ensinamentos do Salvador no decorrer da nossa vida? A parábola do semeador nos adverte a respeito das circunstâncias e atitudes que podem impedir qualquer pessoa que tenha recebido a semente da mensagem do Evangelho de produzir uma boa colheita. E outra semente caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus explicou que isso descreve aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas, como não têm raiz em si mesmos, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. O que leva os ouvintes a não terem raiz em si mesmos? Essa é a situação dos membros novos, que são meramente convertidos pelos missionários ou às muitas características atraentes da igreja, ou ainda aos muitos grandes frutos produzidos pela irmandade da igreja. Por não estarem enraizados na palavra, quando chega a oposição, podem ser queimados e definhar. E até mesmo os que cresceram na igreja, os membros antigos, podem se ver na condição de não ter raiz em si mesmos. Conheci alguns deles. Membros sem uma conversão firme e duradoura ao Evangelho de Jesus Cristo. Se não estivermos enraizados nos ensinamentos do Evangelho e se não formos constantes em praticá-los, qualquer um de nós pode desenvolver um coração endurecido, um terreno pedregoso para sementes espirituais. O alimento espiritual é necessário para a sobrevivência espiritual, especialmente em um mundo que se afasta cada vez mais da crença em Deus e nos conceitos absolutos de certo e errado. A internet amplifica as mensagens que ameaçam a fé e, por isso, para ficarmos firmes, precisamos nos expor cada vez mais às verdades espirituais. Jovens, se esse ensinamento lhes parece muito geral, aqui vai um exemplo específico. Se durante a distribuição dos emblemas do sacramento vocês estiverem enviando mensagens, sussurrando, jogando videogame ou fazendo algo que os prive do alimento espiritual essencial, estarão danificando suas raízes espirituais e tornando-se solo pedregoso. Vocês estarão sujeitos a definhar quando se depararem com tribulações como o isolamento, a intimidação ou a ridicularização. Isso também se aplica aos adultos. Outro destruidor em potencial das raízes espirituais, acelerado pela tecnologia atual, entre outras coisas, é a visão limitada sobre o Evangelho ou a Igreja.
Essa visão detém-se em uma doutrina ou prática particular ou na visível deficiência de um líder, ignorando a visão mais ampla do plano do Evangelho e dos frutos pessoais e comunitários dessa colheita. O presidente Gordon B. Hinckley fez uma vívida descrição de um dos aspectos desta visão limitada. Falou a uma plateia da BYU a respeito de comentaristas políticos ardendo em indignação em um noticiário a que assistira. De maneira fria e elaborada, eles derramaram toda a sua amarga taça de ódio e de injúria. Certamente, concluiu, esta é a época e o local de talentosos aproveitadores disfarçados. Em contrapartida, para estarmos firmemente enraizados no Evangelho, devemos ser moderados e cuidadosos em fazer críticas e sempre buscar uma visão mais ampla da majestosa obra de Deus. Jesus ensinou que outra caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Ele explicou que esses são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa é certamente uma advertência que deve ser ouvida por todos nós. Falarei primeiro a respeito dos enganos das riquezas. Onde quer que estejamos em nossa jornada espiritual, seja qual for o nosso estado de conversão, todos somos tentados por isso. Quando atitudes ou prioridades visam somente a aquisição, o uso ou a posse de bens, chamamos a isso materialismo. Tanto já foi dito e escrito a respeito do materialismo que pouco precisa ser acrescentado aqui. Os que acreditam no que foi chamado de teologia da prosperidade sofrem devido aos enganos das riquezas. A posse de riquezas ou uma renda significativa não é um sinal de graça celeste, assim como sua ausência não é uma prova de desfavor celeste. Quando Jesus disse a um seguidor fiel que ele poderia herdar a vida eterna apenas se desse tudo o que tinha aos pobres, não identificou o mal na posse de riquezas, mas sim o mal na atitude daquele seguidor em relação a elas. Como todos sabemos, Jesus elogiou o bom samaritano que usou para servir ao próximo o mesmo tipo de moedas que Judas usou para traí-lo. A raiz de todo mal não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. O livro de Mormon nos fala de uma ocasião em que a Igreja de Deus começou a falhar em seu progresso, porque o povo da Igreja começou a colocar o coração nas riquezas e nas coisas vãs do mundo. Quem tem abundância de coisas materiais corre o risco de ser espiritualmente sedado pelas riquezas e outras coisas do mundo. Essa é uma apresentação apropriada para o próximo ensinamento do Salvador. Os espinhos mais sutis que podem sufocar o efeito da palavra do Evangelho em nossa vida são as forças mundanas que Jesus chamou de cuidados e riquezas e deleites da vida. Esses são numerosos demais para citar, mas alguns exemplos serão suficientes. Certa ocasião, Jesus repreendeu Pedro, seu apóstolo sênior, dizendo: "Tu me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens." Compreender as coisas dos homens significa colocar os cuidados deste mundo antes das coisas de Deus, em nossas ações, em nossas prioridades e em nosso pensamento. Rendemo-nos aos prazeres da vida quando temos algum vício que danifica a preciosa dádiva de Deus, o arbítrio. Quando somos enganados por distrações triviais que nos afastam das coisas de importância eterna. E quando temos a mentalidade do direito adquirido,
que debilita o crescimento pessoal necessário para qualificar-nos para nosso destino eterno. Somos vencidos pelos cuidados da vida quando ficamos paralisados com medo do futuro, o que nos impede de prosseguir com fé e confiar em Deus e em suas promessas. Há 25 anos, meu estimado professor da BYU, Hugh W. Nibley, falou sobre os perigos de nos entregarmos aos cuidados do mundo. Perguntaram-lhe em uma entrevista se as condições do mundo e o nosso dever de propagar o Evangelho tornavam desejável buscar um modo de ser complacente com o mundo em relação ao que fazemos na igreja. A resposta dele foi: tem sido assim por toda a história da igreja, não é? Aqui você tem de estar disposto a incomodar, você tem de estar disposto a arriscar. É aí que entra a fé. Nosso comprometimento deve ser um teste, deve ser difícil, deve ser impraticável em termos deste mundo. Essa prioridade do Evangelho foi afirmada no campus da BYU há apenas alguns meses por um respeitado líder católico, Charles J. Chaput, o arcebispo da Filadélfia. Ao falar sobre os problemas que as comunidades católicas e santos dos últimos dias enfrentam, como, por exemplo, os que se referem ao casamento e à família, à natureza de nossa sexualidade, à santidade da vida humana e à urgência da liberdade religiosa, ele disse: quero salientar novamente a importância de realmente vivermos o que alegamos crer. Isso precisa ser uma prioridade, não só em nossa vida pessoal e familiar, mas em nossa igreja, em nossas escolhas políticas, em nossos negócios, na maneira como tratamos os pobres. Enfim, em tudo o que fazemos. Vejam por que é importante, continuou. Aprendam com a experiência católica. Nós, católicos, cremos que a nossa vocação é ser o fermento na sociedade. Mas há uma linha tênue entre ser o fermento na sociedade e ser digerido pela sociedade. A advertência do Salvador quanto aos cuidados deste mundo que sufocam a palavra de Deus em nossa vida certamente desafia-nos a fixar nossas prioridades, ter o coração enraizado nos mandamentos de Deus e na liderança de sua igreja. Os exemplos do Salvador podem levar-nos a pensar nessa parábola como sendo a parábola dos solos. A adequação do solo depende do coração de cada um de nós que recebe a semente do Evangelho. Em relação à suscetibilidade aos ensinamentos espirituais, alguns corações estão endurecidos e despreparados, outros estão pedregosos pela falta de uso e outros fitos nas coisas do mundo. A parábola do semeador termina com a descrição que o Salvador faz da semente que caiu em boa terra e deu fruto em várias medidas. Como podemos nos preparar para ser essa boa terra e produzir essa boa colheita? Jesus explicou: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Nós temos a semente da palavra do Evangelho. Cabe a cada um de nós estabelecer as prioridades e fazer as coisas que tornam nosso solo bom e a nossa colheita abundante. Devemos esforçar-nos para estar firmemente enraizados e edificados no Evangelho de Jesus Cristo. Podemos obter essa conversão por meio da oração, do estudo das Escrituras, pelo serviço e por partilhar assiduamente do sacramento a fim de termos sempre conosco o seu Espírito. Devemos também procurar essa vigorosa mudança de coração que substitui maus desejos e preocupações egoístas pelo amor de Deus e o desejo de servir a Ele e a seus filhos.
Presto testemunho da veracidade destas coisas. E presto testemunho de nosso Salvador Jesus Cristo, cujos ensinamentos mostram o caminho e cuja expiação torna tudo possível. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em janeiro passado, Sailor Gutzler, de 7 anos de idade, e sua família viajavam da Flórida para Illinois em um avião particular. O pai dela pilotava o avião. Logo depois do anoitecer, a aeronave começou a ter problemas mecânicos e caiu nas colinas de Kentucky em um terreno inóspito. Todos morreram no acidente, com exceção de Sailor. Com a queda, ela teve seu pulso quebrado. Ela sofreu cortes e arranhões e perdeu seus sapatos. A temperatura era de 3 graus Celsius. Uma fria e chuvosa noite de inverno de Kentucky, e Sailor vestia apenas shorts, uma camiseta e uma meia. Ela chamou por sua mãe e por seu pai, mas ninguém respondeu. Reunindo suas últimas gotas de coragem, ela partiu descalça pelo campo em busca de ajuda, atravessando riachos, cruzando valas e enfrentando amoreiras espinhosas. Do alto de uma pequena coluna, Sailor avistou uma luz a cerca de 1,5 km de distância. Cambaleando pelo matagal na escuridão em direção àquela luz, ela finalmente chegou à casa de um bondoso homem que nunca tinha visto antes, o qual rapidamente a socorreu. Sailor estava segura. Logo foi conduzida a um hospital e recebeu os cuidados de que precisava para se recuperar. Ela sobreviveu porque viu uma luz à distância e se esforçou para chegar até ela, a despeito do campo selvagem, da intensidade da tragédia que enfrentou e dos ferimentos que sofreu. É difícil imaginar como Sailor conseguiu fazer o que fez naquela noite. Mas o que sabemos é que ela reconheceu uma luz daquela casa distante, uma chance de resgate. Havia esperança. Ela encontrou coragem no fato de que, não importava o quanto a situação parecia trágica, ela teria resgate naquela luz. Poucos de nós vivenciamos uma situação tão angustiante, mas todos nós, em algum momento ou outro, teremos que atravessar o nosso próprio deserto espiritual e empreender nossas próprias e tempestuosas jornadas emocionais. Nesses momentos, apesar de parecerem tenebrosos ou desesperadores, sempre haverá uma luz espiritual brilhando para nós, se a buscarmos, dando-nos esperança de resgate. Esta luz emana do Salvador de toda a humanidade, que é a luz do mundo. Discernir a luz espiritual é diferente de ver a luz física. Reconhecer a luz espiritual do Salvador começa com nossa disposição de acreditar. A princípio, Deus exige que tenhamos ao menos o desejo de acreditar. Mas eis, se despertardes e exercitardes vossas faculdades, e exercerdes uma partícula de fé, ensina a alma. Sim, mesmo que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós até acreditar de tal forma que possais dar lugar a uma porção das palavras do Salvador. O convite de alma para que tenhamos o desejo de acreditar, de dar lugar em nosso coração, nos lembra a crença e a fé exigem escolhas. Devemos despertar e exercitar nossas faculdades. Pedimos antes de receber, buscamos antes de encontrar, batemos antes de ser aberto a nós. Recebemos então essa promessa, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, será aberto. A súplica mais sincera para que acreditemos em nós vem do próprio Salvador durante seu ministério, quando ele recorreu aos seus ouvintes descrentes. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheças e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Cada um de nós se depara com um teste diariamente. É o teste de nossa vida inteira. Escolhemos acreditar nele e
Permitiremos que a luz do seu Evangelho cresça dentro de nós ou nos recusaremos a acreditar e insistiremos em caminhar sozinhos no escuro? O Salvador proporciona seu Evangelho como uma luz para guiar aqueles que escolheu acreditar nele e segui-lo. Sailor tinha uma escolha após o acidente. Ela poderia ter escolhido ficar próximo ao avião no escuro, sozinha e com medo. Mas tinha uma longa noite pela frente e o tempo ia esfriar cada vez mais. Escolheu outro caminho. Sailor subiu uma colina e de lá viu uma luz no horizonte. À medida que ela caminhava em direção à luz durante a noite, a luz ficava mais brilhante. Ainda assim, deve ter havido momentos em que ela não podia vê-la. Talvez ela tenha perdido a luz de vista enquanto passava por um desfiladeiro, por trás de árvores e arbustos, mas ela prosseguiu com firmeza. Mas sempre que via a luz, ela tinha certeza que estava no caminho certo. Ainda não sabia exatamente o que era a luz, mas continuou caminhando em direção a ela com base no que já sabia, acreditando que haveria de novo se continuasse caminhando na direção certa. Foi isso o que provavelmente salvou sua vida. Nossa vida também pode ser assim. Pode ser que em algum momento tenhamos sido magoados, estejamos cansados e nossa vida pareça tenebrosa e fria. Pode haver ocasiões em que não vejamos uma luz sequer no horizonte e tenhamos vontade de desistir. Se estivermos dispostos a acreditar, se tivermos o desejo de acreditar, se escolhermos acreditar, os ensinamentos e o exemplo do Salvador vão nos mostrar o caminho a seguir. Escolher acreditar. Assim como Sailor teve que acreditar que ela estaria segura naquela luz distante, nós também devemos escolher abrir nosso coração para a divina realidade do Salvador, para sua luz eterna e sua misericórdia conciliadora. Ao longo dos tempos, profetas têm nos incentivado e até mesmo nos implorado a acreditar em Cristo. Suas exortações refletem um fato fundamental. Deus não nos força a acreditar. Em vez disso, Ele nos convida a acreditar, ao enviar profetas e apóstolos vivos para nos ensinar, ao nos conceder as Escrituras e ao nos orientar por meio do seu Espírito. Nós que devemos escolher aceitar esses convites, decidindo ver com os olhos puros e a luz espiritual por meio da qual Ele nos chama. A decisão de acreditar é a escolha mais importante que fazemos na vida. Ela molda todas as nossas outras decisões. Deus não nos compele a acreditar, assim como não nos compele a guardar qualquer outro mandamento, apesar do seu perfeito desejo de nos abençoar. Contudo, seu convite para acreditarmos nele, para exercermos essa partícula de fé e darmos lugar às suas palavras, continua em vigor hoje. Conforme disse o Salvador, eu dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e creiam em mim. A crença, o testemunho e a fé não são princípios passivos. Não surgem de uma hora para outra. Acreditar é algo que escolhemos. Nós esperamos, trabalhamos e nos sacrificamos para isso. Não começamos a acreditar no Salvador e seu Evangelho por acaso. Da mesma forma, não oramos ou pagamos o dízimo acidentalmente. Ativamente escolhemos acreditar, assim como escolhemos guardar outros mandamentos. Colocar a fé em ação. A princípio, enquanto caminhava pelo matagal, Sailor não sabia o que estava esperando de fato e queria terminar bem. Ela estava perdida e machucada, a noite escura e fria, mas ela deixou o local do acidente e se aventurou em busca de resgate, indo adiante até a luz. A partir do momento que a viu, ela deu o melhor de si para caminhar naquela direção, lembrando do que tinha visto. Da mesma forma, devemos dar lugar à esperança para encontrar essa luz espiritual. Nossas ações são a evidência de nossa crença e tornam-se o conteúdo de nossa fé. Escolhemos acreditar quando oramos e quando lemos as Escrituras. Escolhemos acreditar quando jejuamos, guardamos o dia do Senhor, frequentamos o templo e lemos as Escrituras. Escolhemos acreditar quando somos batizados e quando tomamos o sacramento. Escolhemos acreditar quando nos arrependemos e buscamos o perdão divino e o amor conciliador.
Nunca desista. Às vezes, o progresso em assuntos espirituais pode parecer lento ou intermitente. Às vezes, podemos sentir que perdemos o rumo, que cometemos erros e que os nossos melhores esforços para chegarmos ao Salvador não estão funcionando. Se você se sente desta forma, por favor, jamais desista. Prossiga acreditando nele, em seu evangelho e em sua igreja. Alinhe suas ações com esta crença. Nos momentos em que esta luz de sua fé diminuir, permita que sua esperança pelo amor e graça do Salvador que encontramos em seu evangelho e sua igreja supere sua dúvida. Prometo que ele está pronto para recebê-los. Com o passar do tempo, você verá que fez a melhor escolha que poderia ter feito. Sua corajosa decisão de acreditar nele o abençoará imensamente para sempre. As bênçãos de acreditar. Já senti o amor misericordioso do Salvador em minha vida. Eu busquei em meus próprios momentos de escuridão e ele estendeu a mão para mim com sua luz que cura. Uma das grandes alegrias de minha vida tem sido viajar com minha esposa Kathy para me reunir com os membros da igreja em diversos cantos do mundo. Essas ocasiões maravilhosas têm me ensinado sobre o amor de Deus que tem por todos nós. Tenho visto o potencial ilimitado da felicidade tornar-se uma bênção para os que escolhem seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Tenho aprendido que acreditar nele, em seu poder redentor, é o verdadeiro caminho para a paz neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Testifico que Jesus Cristo é a fonte de luz e esperança para todos nós. Oro para que todos possamos escolher e acreditar nele, em nome de Jesus Cristo. Amém.
We thank all who have participated. Agradecemos a todos os que participaram e expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo pela bela música com que nos brindou nesta manhã. O último orador desta sessão será o Elder L. Tom Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Creio em Cristo. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Larry J. Echo Hawk, dos 70. Em novembro do ano passado, tive o privilégio de ser convidado com o presidente Henry B. Eyring e o bispo Gerard Cosset para participar no Vaticano, em Roma, de um colóquio sobre o casamento e a família. Estavam presentes representantes religiosos de 14 diferentes religiões de 6 dos 7 continentes, todos os quais tinham sido convidados para expressar suas crenças a respeito do que está acontecendo com a família no mundo de hoje. O Papa Francisco abriu a primeira sessão da Assembleia com esta declaração: vivemos atualmente em uma cultura de coisas passageiras, na qual mais e mais pessoas estão simplesmente desistindo do casamento como um compromisso público. Essa revolução nos costumes e padrões morais frequentemente hasteia a bandeira da liberdade, mas na verdade tem trazido devastação espiritual e material a incontáveis seres humanos, especialmente aos mais pobres e mais vulneráveis. São sempre eles que mais sofrem durante essa crise. Referindo-se aos da nova geração, ele disse que é importante que não cedam à mentalidade venenosa das coisas passageiras, mas que sejam revolucionários quanto à coragem para buscar o amor verdadeiro e duradouro, contrariando o padrão comum. Isso deve ser feito. Essa declaração foi seguida de 3 dias de apresentações e debates com líderes religiosos abordando a questão do casamento entre o homem e uma mulher. Enquanto ouvia uma grande variedade de líderes religiosos de todas as partes do mundo, escutei-os concordando plenamente uns com os outros e expressando apoio às crenças dos outros quanto à santidade da instituição do casamento e a importância da família como a unidade básica da sociedade. Senti uma forte sensação de mutualidade e união com eles. Houve muitos que viram e expressaram essa união e o fizeram de várias maneiras. Uma de minhas partes favoritas foi quando um erudito muçulmano do Irã citou integralmente 2 parágrafos de nossa própria proclamação sobre a família. Durante o colóquio, observei que quando várias religiões, denominações e crenças estão unidas quanto ao casamento e à família, eles também estão unidas quanto aos valores, à lealdade e ao comprometimento que naturalmente são associados à unidade familiar. Foi extraordinário ver como o casamento e as prioridades voltadas à família ultrapassam e substituem quaisquer diferenças políticas, econômicas ou religiosas. Quando se trata do amor ao cônjuge, das expectativas, das preocupações e dos ideais para os filhos, somos todos iguais. Foi maravilhoso participar de reuniões com oradores de todas as partes do mundo expressando seus sentimentos sobre a importância do casamento entre um homem e uma mulher. Cada um de seus discursos foi seguido de testemunhos de outros líderes religiosos. O presidente Henry B. Eyring prestou o testemunho final no colóquio. Ele prestou um vigoroso testemunho sobre a beleza de um casamento fiel e sobre nossa crença na bênção prometida
de famílias eternas. O testemunho do presidente Eyring foi uma bênção apropriada para encerrar aqueles 3 dias especiais. Agora, você deve estar se perguntando se a maioria teve um sentimento mútuo quanto às crenças e à prioridade familiar, se todas as religiões essencialmente concordam sobre o modelo ideal de casamento e se todos concordaram sobre o valor que deve ser dado aos lares e aos relacionamentos familiares, como então somos diferentes? Como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se distingue e se diferencia do resto do mundo? Eis a resposta. Embora tenha sido maravilhoso ver e sentir que temos muito em comum com o resto do mundo em relação a nossas famílias, temos, no entanto, a perspectiva eterna do Evangelho restaurado. O que o Evangelho restaurado menciona sobre o casamento e a família é tão importante, tão relevante, que não pode ser negado. Tornamos o assunto eterno. Levamos o compromisso, o comprometimento e a santidade do casamento ao nível mais elevado, por causa da nossa crença e compreensão de que as famílias existiam antes desta terra e de que elas podem continuar por toda a eternidade. Esta doutrina é ensinada de modo tão simples, poderoso e belo nas palavras de Ruth Gardner na canção As Famílias Poderão Ser Eternas, da primária. Pausem por um momento e pensem sobre como as crianças da primária de todo o mundo cantam estas palavras em seu idioma nativo e com toda a força, com entusiasmo que apenas o amor da família pode evocar. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor. Para com eles viver, para sempre eu merecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Toda a teologia de nosso Evangelho restaurado se concentra na família e no novo e eterno convênio do casamento. Em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditamos em uma vida pré-mortal, onde todos vivíamos literalmente, como filhos espirituais de nosso Pai, de nosso Deus, de nosso Pai Celestial. Cremos que éramos e ainda somos membros de sua família. Cremos que os laços familiares e do matrimônio podem continuar além desta vida. Que os casamentos realizados por aqueles que possuem a devida autoridade em seus templos continuarão a ser válidos no mundo vindouro. Nossas cerimônias de casamento eliminam as palavras até que a morte os separe. E, em vez disso, mencionam para esta vida e por toda a eternidade. Também cremos que famílias tradicionais fortes não são apenas a unidade básica de uma sociedade ou uma economia e uma cultura de valores estáveis, mas que também são as unidades básicas da eternidade e do reino e governo de Deus. Cremos que a organização e o governo do céu são edificados em torno de famílias e de seus parentes. É por causa de nossa crença de que os casamentos e as famílias são eternos que nós, como igreja, queremos liderar e participar de movimentos em todo o mundo para fortalecê-los. Sabemos que não são somente os religiosamente ativos que têm valores e prioridades comuns quanto a casamentos duradouros e relacionamentos familiares fortes. Muitos estudiosos concluíram que um casamento e um estilo de vida familiar compromissados são a maneira mais lógica, mais econômica e a mais feliz de se viver. Ninguém jamais sugeriu uma forma mais eficiente de criar a próxima geração do que por meio de uma família composta de pais casados e filhos. Por que o casamento e a família são importantes em todas as partes?
Pesquisas de opinião pública mostram que o casamento ainda é o ideal e é o que espera a maioria em todas as faixas etárias, mesmo entre a geração do milênio, em que muito ouvimos falar sobre as escolhas de permanecer solteiro, da liberdade pessoal e da coabitação em vez do casamento. O fato é que a grande maioria no mundo todo ainda quer ter filhos e criar famílias fortes. Uma vez que somos casados e temos filhos, a verdadeira semelhança entre toda a humanidade se torna ainda mais evidente. Como pessoas de família, não importa onde vivamos ou quais sejam nossas crenças religiosas, vivenciamos muitas das mesmas dificuldades, ajustes, expectativas e ideais para nossos filhos. David Brooks, um colunista do New York Times, disse: as pessoas não se encontram em uma melhor solução quando lhes é concedida uma maior liberdade pessoal de fazerem o que quiserem. Elas se encontram em uma melhor situação quando estão envolvidas com compromissos que transcendem a escolha pessoal, compromisso com a família, com Deus, com o trabalho e com o país. O problema é que muitos meios de comunicação e entretenimento que o mundo oferece não refletem as prioridades e os valores da maioria. Seja qual for a razão, grande parte da televisão, dos filmes, da música e da internet apresenta um clássico caso de minoria se passando pela maioria. A imoralidade e a amoralidade, da violência explícita ao sexo por diversão, são retratadas como regras e podem fazer com que aqueles que têm valores populares sintam que somos ultrapassados ou de uma outra era. Em um mundo dominado pela mídia e pela internet, nunca foi tão difícil criar filhos responsáveis e manter casamentos e famílias unidas. A despeito do que grande parte da mídia e dos meios de entretenimento possam sugerir, e apesar do real declínio quanto à orientação conjugal e familiar de alguns, a grande maioria da humanidade ainda acredita que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Eles acreditam na fidelidade dentro do casamento e acreditam nos votos matrimoniais, na saúde e na doença, e até que a morte os separe. Precisamos nos lembrar de vez em quando, como me lembrei em Roma, de que maravilhosamente reconfortante e consolador é o fato de que o casamento e a família ainda são a aspiração e o ideal da maioria das pessoas, e que não estamos sozinhos quanto a essas crenças. O desafio de encontrar um equilíbrio prático entre emprego, família e necessidades pessoais nunca foi tão grande. Como igreja, queremos ajudar em tudo o que pudermos para criar e apoiar famílias e casamentos fortes. É por isso que a igreja lidera e participa ativamente de vários acordos e esforços ecumênicos com o intuito de fortalecer a família. É por isso que compartilhamos nossos valores familiares na mídia e nas redes sociais. É por isso que compartilhamos nossos registros familiares com todas as nações. Queremos que nossa voz seja ouvida contra todos os estilos de vida alternativos e falsos que tentam substituir a organização familiar, a qual foi estabelecida pelo próprio Deus. Também queremos que nossa voz seja ouvida em apoio à alegria e satisfação que as famílias tradicionais trazem. Precisamos continuar a elevar essa voz em todo o mundo ao declarar o motivo pelo qual o casamento e a família são e sempre serão tão importantes. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho restaurado é centralizado no casamento e na família.
É também no casamento e na família onde podemos nos unir à maioria das outras religiões. É no casamento e na família onde encontramos nossa maior semelhança com o resto do mundo. É no casamento e na família que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, tem a maior oportunidade de ser uma luz na colina. Gostaria de encerrar prestando o meu testemunho, e minhas 9 décadas nesta terra me qualificam plenamente para dizer isto, de que quanto mais velho fico, mais me dou conta de que a família é o ponto central da vida e é a chave para a felicidade eterna. Dou graças à minha esposa, a meus filhos, a meus netos e bisnetos, e a todos os primos, familiares e parentes por tornarem minha própria vida tão valiosa e sim eterna. Presto meu mais forte e mais sagrado testemunho desta verdade eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Heavenly Father, Nosso querido amado Pai Celestial, humildemente curvamos a cabeça em oração e agradecemos a Ti por Teu grande plano de salvação, especialmente por nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, e por esse sacrifício expiatório em nosso benefício. Agradecemos-Te pelo profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson, e por aqueles profetas e apóstolos que servem com ele. Oramos por tuas bênçãos que tuas bênçãos estejam sobre eles e os apoiem e ergam a servirem. Somos gratos pelas mensagens espirituais que recebemos hoje de teus servos valorosos. Ao terminarmos essa sessão da Conferência Geral, pedimos-te que teu Espírito esteja conosco. Em tudo que fizermos, oferecemos esta oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the 100th. Esta foi a transmissão da Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.